Olá, que a paz seja convosco. Hoje é 18 de maio de 2022 e a nossa leitura será a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O tema de hoje é: comece por não murmurar. Muitos de nós queremos fazer a vontade de Deus e constantemente expressamos esse desejo. Na tradução da Bíblia, O Livro, este versículo está escrito: que todas as coisas sejam uma razão de expressarem o vosso reconhecimento a Deus. Esta é a vontade de Deus para convosco, os que vivem em Cristo Jesus. Na versão transformadora diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na Bíblia há vários casos de murmuração. No Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel frequentemente murmurava contra Deus. Esse comportamento dos israelitas demonstrava uma grande desconsideração pela provisão de Deus e até refletia uma falta de confiança nas promessas e nos cuidados do Senhor. Isso fica muito claro nos textos que registram o tempo de peregrinação de Israel pelo deserto. Mesmo após Deus ter tirado milagrosamente os israelitas do Egito e ter manifestado seu poder diante deles, ainda assim aquele povo murmurava contra Deus, como está em Êxodo capítulo 15, verso 17. Apesar de muitas vezes aparentemente o povo ter murmurado contra Moisés e Arão, na realidade eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Em certa ocasião, Moisés diz isso explicitamente: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Êxodo capítulo 16, verso 8. A murmuração de Israel em Refidim foi tão grave que o texto bíblico identificou que aquela atitude como algo que tentou a Deus, como está em Êxodo capítulo 17, dos versos 2 a 7. Infelizmente, a murmuração foi um comportamento que caracterizou a incredulidade de Israel e sua desesperança na providência de Deus, como está em Números capítulo 14, verso 17. Inclusive, esse exemplo negativo foi lembrado pelos escritores do Novo Testamento como advertência aos cristãos, como está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 e no capítulo 4, verso 13. O Novo Testamento também registra casos de murmuração. Os escribas e fariseus constantemente aparecem murmurando contra Jesus numa atitude de rejeição ao Evangelho. Inclusive, na parábola dos trabalhadores da vinha, vemos uma murmuração que pode até mesmo parecer diante da manifestação da graça de Deus, como está em Mateus capítulo 20, dos versos 1 ao 16. Logo no início da igreja primitiva, houve murmuração e de forma significativa, que ameaçava a unidade da igreja do Senhor. Para resolver aquela perigosa murmuração, a liderança apostólica da igreja designou os diáconos para servir a comunidade cristã, como está em Atos capítulo 6, dos versos 1 a 6. Infelizmente, reclamar é um hábito nosso. Poxa, que frio, que calor, ai que sono, que dor, que chato, por que eu? Que tal começarmos a nos policiar para não murmurarmos, reclamarmos, lamentarmos e passarmos a agradecer a Deus por todas as coisas
em todas as circunstâncias. Lembre-se, esta é a vontade de Deus para nós que estamos em Cristo Jesus.